Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo. Pessoal, em nossa aula de hoje nós iremos estudar as funções trigonométricas, tá ok? Então nós iremos iniciar o estudo de funções trigonométricas, que é a parte final da trigonometria, tudo bem? Então se você caiu aqui de paraquedas, né, e ainda não pegou as nossas aulas passadas, que vão fundamentar o nosso estudo de funções trigonométricas, eu aconselho você a assistir as nossas aulas passadas, onde nós estávamos trabalhando lá razões trigonométricas, a lei do seno, a lei dos cossenos, estudamos também a parte de arcos e ângulos e também o estudo de trigonometria dentro do círculo trigonométrico. Então tudo isso vai fundamentar, vai dar base para que você venha entender as funções trigonométricas. Tudo bem, galera? As funções trigonométricas que nós iremos estudar é a função seno, função cosseno e a função tangente. Tudo bem? Então nós vamos pegar a parte trigonométrica, tá? E jogar no plano cartesiano para cada função, seno, cosseno e tangente, tudo bem? Então, galera, para que você venha entender como é que você faz para o comportamento da função seno, da função cosseno e da função tangente, é necessário que você estipule valores para x para poder encontrar o correspondente a y. Igual como nós fazemos para identificar o gráfico da função do primeiro grau, o gráfico da função do segundo grau, exponencial, logarítmica e por aí vai. Tá bom, galera? Então, pessoal, hoje, na nossa aula de hoje, nós iremos estudar só a função seno, tá ok? Para não ficar muito pesado e jogar as três funções de uma vez só. Então, eu resolvi pegar cada aula falar sobre uma determinada função. E a aula de hoje nós iremos estudar e iniciar a parte da função seno, ok? Então, galera, veja bem. Primeiramente, para você entender o comportamento do gráfico da função seno, você precisa ter como base o círculo trigonométrico, tá bom? Então, galera, quando a gente trabalha funções trigonométricas, os ângulos que nós iremos estudar aqui, tá, serão ângulos que estarão em radianos. Ah, professor, eu posso colocar ângulo em grau? Sim, pode, sem problema nenhum, tá? Mas as questões de vestibulares, quando caem questões envolvendo funções trigonométricas, em 99% dos casos, sempre o ângulo vai estar em radiano, tá? E existe uma aula nossa também aqui no canal, tá? Onde eu falei lá como é que faz para você transformar um ângulo que está em grau para radiano e vice-versa. É só você fazer uma aplicação de regra de 3 bem simples, só que isso não é o nosso foco aqui. O nosso foco é saber o comportamento da função seno, ok? E a função seno tem esse comportamento aqui, ó, y é igual a seno de x. É através desta função que nós iremos identificar o comportamento do gráfico e jogar aqui no plano cartesiano, ok, galera? Então preste atenção, galera. Para você identificar como é o gráfico da função seno, você precisa primeiramente estipular, olha o x aqui, ó, os valores para este x. Eu coloquei alguns valores aqui, lembrando que estes valores que estão aqui são os valores dos ângulos, tá? São os valores dos ângulos. E os ângulos, como eu disse, eles estarão em radianos. Então você tem aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? Se você notar, são os ângulos que estão nos eixos, tá? A gente diz que esses ângulos são os ângulos do eixo. Você começa aqui 0 graus, não é isso? Aí você vem π sobre 2, o 0 radiano, tanto faz, π sobre 2. Você chega aqui π, 3π sobre 2 e dá uma volta completa que é 2π. Lembra que a contagem dos ângulos sempre é feita no sentido anti-horário, tá ok? Ah, professor, posso fazer o sentido horário? Sim, pode, mas a recomendação é sempre no sentido anti-horário. Então, os ângulos que eu peguei são os ângulos do eixo, coloquei aqui na coluna do x. Você pode pegar outros ângulos? Sim, você pode, não tem problema nenhum não, tá? Mas estes ângulos que eu coloquei aqui são os ângulos mais trabalhados, que mais caem em vestibular e concurso público. Então, estes ângulos aqui são os mais badalados, vamos dizer assim, que são os ângulos que estão no eixo, ok?
Bom, galera, preste atenção. Como é que você faz para encontrar o correspondente ao y de cada valor de x que eu coloquei aqui? É bem simples, galera. Basta que você pegue o valor que você colocou aqui, ó, esses valores, e substitui aqui no lugar do x. E tira o seno dele, tá? Então vem aqui comigo, ó. Quanto é que vale quando x for zero? Quanto é que vale o seno de zero? O seno de zero, galera, é zero, tá? O seno de zero é zero. Tudo bem? Quanto é que vale o seno de π sobre 2? Ó? Π sobre 2. E aí, quanto é que vale o π sobre 2? Está bem aqui, ó, o π sobre 2. Saímos do zero e viemos para cá, para o π sobre 2. Quanto é que vale o π sobre 2? É bem simples. Se você não tiver com dificuldade, basta substituir o π por 180, tá? Porque o π ele é equivalente a 180 graus. 180 graus dividido para 2 dá 90. O seno de 90 é 1. Tudo bem? É 1. Então aqui vale 1. Quanto é o seno de π? Né? O seno de π, o seno de 180 graus. Para quem não sabe, isso aqui vale 0. Tá? Seno de π vale 0. Ok? Seno de 3π sobre 2. Ó, saiu do π, vamos vir para cá. Seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2. Para quem não sabe, vale menos 1, tá? Que é o inverso daqui, galera. Presta atenção, ó. Aqui é a origem, aqui vale 1, o inverso dele está aqui embaixo, que no caso é menos 1. Tá? Ó, π sobre 2 vale 1, 3π sobre 2 é o inverso, que vale menos 1. E se o seno de π vale 0, adivinha quanto é que vale o seno de 2π? É 0 também. Tá? Então, galera, esses valores que estão aqui são os valores de y, tá? Na função seno. Então, galera, você precisa saber esses valores aqui que eu coloquei. Os valores dos ângulos que estão no eixo e os valores correspondentes a y, tá? Da feita que você faz isso aqui que eu acabei de fazer, você olha para o plano cartesiano e coloca os valores, primeiramente, os valores dos ângulos que você estipulou, que são os ângulos aqui no caso, que são os ângulos do eixo. Aí eu coloquei aqui, ó. Primeiro 0, né, que é a origem, depois π sobre 2, depois π, depois 3π sobre 2 e por fim você tem 2π. Aí você vai montar o par ordenado, que nem como nós fazemos lá na função seno e na função do primeiro grau e na função do segundo grau. Tá, galera? São os pares ordenados. Ó, veja bem, quando x for 0, o y é 0. E aonde é que está esse par ordenado? Está exatamente bem aqui, ó. Ok? Bem na origem aí. Olha só, quando x for π sobre 2, o y é 1. Onde é que está isso? Está bem aqui, ó. Quando x for π sobre 2, o y é 1. Está aqui o 1. Tá? Então, deixa eu só pegar a minha régua aqui, para a gente poder fazer isso aí. Ok? Então, quando x for π sobre 2, o meu y vai ser 1. Vamos montar esse par ordenado aqui. Aí você tem exatamente bem aqui assim. Já coloquei o ponto aqui para a gente ganhar P. Tá? Tudo bem? Qual é o próximo? Quando x for π, o y é 0. Quando x for π, o y é 0. Então o ponto é exatamente em cima do π. Próximo. Quando x for 3π sobre 2, o y é menos 1. Onde está esse ponto? Está bem aqui, ó. Quando x é 3π sobre 2, o y é menos 1. Você tem um par ordenado bem aqui embaixo. Tá? Aí, ó. Tudo bem? E por fim, quando x é 2π, o y é 0. Quando x é 2π, o y é 0. O ponto é exatamente em cima do 2π. Aí, galera, para você identificar o gráfico da função seno, você interliga esses pontos aí. Então, você vai ter algo... Você vai ter um gráfico semelhante a isso aqui, ó. Preste atenção, você vai ter isso aqui, ó. Vem para cá. Daqui vem para cá. Daqui vem para cá, para baixo. Depois sobe de novo. Tá? Então, preste atenção que é um gráfico senoidal, né? Grava esse nome, é um gráfico senoidal. O gráfico da função seno é uma senoide,
Tá? A gente diz na matemática que o gráfico da função seno é uma senoide. Aí, galera, preste atenção. Algumas características que você precisa saber dessa função seno, tá? A função seno, ela não inicia na origem, jamais. Nunca diga isso. E termina em 2π. Nananina não, tá? Isso aqui é só um intervalo. Só um intervalo. Ok? Porque na realidade, galera, isso aqui é infinito. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Tudo bem? Então isso nunca acaba. Isso aí é um ciclo infinito. Ele vem do menos infinito, tá? E vai para o mais infinito. Então nunca diga que o gráfico da função seno inicia no zero e termina no 2π. Não. Isso aqui é só um intervalo. Esse intervalo que eu estou falando para vocês, que está de vermelho aqui, isso é chamado de período, tá bom? Período. Então o período ele vai de 0 a 2π, que é um intervalo que inicia, né? É um intervalo que não se repete, vamos dizer assim, né? É a mesma coisa o relógio, galera, tá? O relógio de parede, ele dá uma volta completa quando completa 12 horas. Isso aí é um período. Para completar as 24 horas, para terminar o dia, ele dá 2 voltas, não é isso? Ou seja, 2 períodos, né? Então preste atenção, é a mesma coisa aqui, ó. Ele vai sair do zero, vai chegar no 2π, e quando ele sai do 2π e vem para cá, ele vai se repetir novamente. Tá? Então o período vai de 0 a 2π, ou seja, nós estamos falando desse rapaz aqui, ó. O período, ele é 2π, ok? Então, memorize isso aqui, ó. O período da função seno é 2π, tá ok? Aí, galera, o que seria o domínio? Essas três coisas aqui, galera, essas três informações aqui, esses três conceitos é importante você saber. Tanto na função seno, quanto na função cosseno, quanto na função tangente, tá? Então, o período você já sabe o que é uma volta, né? Onde é o período que ele não vai se repetir, é o momento em que ele não vai se repetir. O domínio, galera, é o seguinte, como ele vem do menos infinito, né? Isso nunca termina, ele vem do menos infinito, passa na origem, vai para o mais infinito, tá? Isso aí está dentro do conjunto dos números reais. Tá bom? Então você pode dizer, sem medo de errar, que o domínio da função seno está no conjunto dos números reais. E a imagem, galera? A imagem é a mais fácil. Você vai olhar para o eixo das ordenadas, que no caso é o eixo Y. Tá? Você vai perceber que não vai ultrapassar, né? Ou seja, não vai acima de 1, tudo bem? E não vai para baixo de -1, ou seja, a imagem ela está restrita a este intervalo de -1 até 1 positivo. Então, para você registrar isso aí, ó, você vai colocar isso aqui, ó. Ele vai de -1 até 1 positivo, ok? Então, o domínio está dentro dos reais, ou seja, ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito. O período é o intervalo em que a senoide não se repete, né? Porque daqui, ó, vai se repetir de novo e vai embora para lá para o infinito. E a imagem, ela está centrada no eixo das ordenadas, no eixo Y. Não vai para baixo de -1 e não vai para cima de 1, ou seja, está neste intervalo aqui, de -1 a 1. Tá bom, galera? Então, pessoal, essa aqui é a função seno. Não tem muito o que falar aqui, né? Isso não é difícil, tá? Só basta que você exercite, né, os pares ordenados aqui, tá ok? E outra coisa, galera, nunca esqueça que o gráfico da função seno, tá, não inicia no zero e não termina no 2π. Isso aqui é infinito, tá ok? Ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito. E o gráfico da função seno é uma senoide. Então, na nossa próxima aula, nós iremos estar falando sobre o gráfico da função cosseno, que já vai diferenciar um pouco da senoide aqui, que lá vai ser já cossenoide, tá ok? Então, galera,
Se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando em contato comigo, que eu vou estar te ajudando e te acompanhando. As questões referentes às funções trigonométricas, elas caem mais quando se tratam de equações trigonométricas. É necessário que nós aprendemos primeiramente esses conceitos iniciais de função seno, de função cosseno, que em seguida nós iremos trabalhar a parte de equações trigonométricas, que é um pouquinho puxado, mas não é difícil, não é impossível da gente aprender, ok? Então, abraços e bom estudo.